Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 5, título Poder, Perseverança, Propósito, e agora eu vou ler o texto-chave. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Mateus 5:11. Quando os saduceus, que eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, ouviram os apóstolos declararem que Cristo havia ressuscitado dos mortos, eles ficaram furiosos. Se fosse permitido que os apóstolos pregassem sobre um Salvador ressuscitado, a seita dos saduceus logo seria extinta. Os fariseus, eles sabiam que os ensinos dos discípulos tinham a tendência de enfraquecer as cerimônias judaicas, né? Então, assim, os saduceus e os fariseus decidiram que os discípulos deveriam ser impedidos de pregar. E, cheios de ressentimento, os sacerdotes colocaram Pedro e João na prisão. Os discípulos, eles não ficaram assustados. O Espírito Santo fez com que eles se lembrassem das palavras de Cristo, quando ele avisou que eles seriam perseguidos. Naquela noite, Deus livrou eles, né? O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e disse aos dois apóstolos: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Por acaso os apóstolos disseram: não podemos fazer isso até que tenhamos recebido permissão dos magistrados? Não. Deus tinha dito: vão, e eles obedeceram. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando Pedro e João apareceram para os cristãos e contaram a eles como o anjo os tinha conduzido por entre o grupo de soldados que guardava a prisão, ordenado a eles que retornassem o trabalho que havia sido interrompido, os fiéis ficaram cheios de alegria. E, enquanto isso, o sumo sacerdote tinha reunido a assembleia do Sinédrio. Os sacerdotes e governantes haviam decidido acusar os discípulos de terem sido rebeldes, de assassinar Ananias e Safira, que foi de quem a gente falou na semana passada, que eles dois morreram por mentir para Deus, né? E de conspirar contra a autoridade dos sacerdotes. E assim como tinham feito com Jesus, eles esperavam provocar a multidão para que o povo desse um fim aos discípulos. Os sacerdotes, eles temiam que as pessoas reconhecessem Jesus como Messias, e aí, se elas fizessem isso, elas ficariam furiosas com os líderes religiosos, que então teriam que responder pelo assassinato de Jesus. Portanto, eles decidiram tomar fortes medidas para impedir que isso acontecesse. Quando mandaram chamar os prisioneiros, eles ficaram espantados com o recado que chegou aos seus ouvidos. As portas das prisões estavam firmemente trancadas e os guardas estavam diante delas, mas não foi possível encontrar os presos. E ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que teria acontecido. Mas logo em seguida chegou a notícia: os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. E aí eles foram para lá com os guardas, e o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, porque eles temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Embora os apóstolos tivessem sido libertos da prisão, eles não foram salvos do castigo. Enviando um anjo para libertá-los, Deus deu a eles um sinal de sua presença. No entanto, eles deviam sofrer por amor daquele cujo evangelho estavam pregando. Ao estarem pela segunda vez diante dos homens que pretendiam destruí-los, eles não demonstraram nenhum medo nem hesitação em suas palavras ou atitudes. O sumo sacerdote disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com suas doutrinas e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. E aí Pedro respondeu: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Um anjo do céu tinha libertado os dois discípulos da prisão,
E ao seguirem as instruções do anjo, eles estavam obedecendo ao mandamento divino. Então o Espírito desceu sobre os discípulos e os acusados se tornaram os acusadores, denunciando os que faziam parte do Sinédrio de terem assassinado Cristo. Os judeus eles ficaram tão enfurecidos com essas palavras que decidiram matar os prisioneiros sem mais interrogatórios e sem autorização dos oficiais romanos. Entretanto, um homem no Sinédrio, o nome dele era Gamaliel, ele reconheceu a voz de Deus nas palavras que os discípulos tinham falado. E aí ele, um fariseu instruído e com uma alta posição, viu claramente que a medida violenta que os sacerdotes estavam planejando tomar traria consequências terríveis. Antes de falar aos membros do Sinédrio, ele pediu que os prisioneiros fossem retirados dali. E aí, Gamaliel ele sabia muito bem que nada impediria os assassinos de Cristo de realizar as intenções dele. Então ele falou com grande cautela: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O que ele disse aqui foi o seguinte: se o que esses homens estão fazendo é coisa humana, a gente não precisa fazer nada, que cedo ou tarde eles vão se dissipar, vão se afastar, porque Jesus já estava morto mesmo, ele era o líder, então não ia durar muito as mentiras que eles estavam contando, se aquilo fosse mentira, né? Mas se fosse verdade e eles fossem mesmo, aquilo fosse mesmo coisa de Deus, então eles iam estar lutando contra Deus. Tudo que eles fizessem não ia adiantar de nada para enfraquecer os cristãos, mas eles iam estar se colocando como inimigos de Deus e amigos de Satanás, né? Os sacerdotes eles perceberam que tinham que concordar com Gamaliel. E aí, muito relutantes, depois de espancarem os discípulos e de ordenar novamente a eles que não pregassem em nome de Jesus, eles o libertaram. O que aconteceu depois? Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.